Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, Série E, A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 3, Deus Manifestado na Carne. Autores, André Dong e Miguel Mar. Título da semana 3, Deus Manifestado na Carne. Segunda-feira. Ler com oração Atos, capítulo 26, versículo 16, que diz: Levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. A palavra de Deus produz ministros e testemunhas. Querido leitor, estamos dando início à mensagem desta semana, cujo título é Deus Manifestado na Carne. Veremos ao longo dela que Deus deseja manifestar-se por meio do cuidado que dedicamos às pessoas com quem nos relacionamos em nossa própria casa, na igreja e no ambiente de trabalho. O Senhor tem falado conosco nestes últimos dias de uma maneira muito forte. Essas mensagens, que nos apresentam a igreja como coluna e base da verdade, causam um impacto tremendo no mundo em que vivemos, porque estes tempos estão profundamente marcados por mentira, engano e iniquidade. É justamente nesse contexto que a igreja deve posicionar-se como coluna e base da verdade. Para isso, conforme veremos, devemos ser aqueles que vivem o mistério da piedade, isto é, têm um viver que manifesta a Deus. Essa é a única maneira de atuarmos vitoriosamente contra o mistério da iniquidade que já opera na geração em que vivemos. Que tomemos esta passagem a seguir como um alerta e um grande encorajamento. Filipenses capítulo 2, versículos 15 e 16 diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Neste mundo, no meio da geração pervertida e corrupta, nós, a igreja, devemos resplandecer como luzeiros, preservando a palavra da vida. Vimos em semanas anteriores o contexto, os fatores que levaram Paulo a escrever as duas epístolas a Timóteo. Encontramos em Paulo um modelo de como servir ao Senhor, cuidar dos irmãos e das igrejas e levar adiante o Evangelho. Paulo, a cada aparição do Senhor, recebia suas palavras de tal modo que nele era produzido um testemunho, um viver, uma ação. Isso fazia dele um ministro e uma testemunha da palavra. Ou seja, o que ele havia recebido se tornava sua constituição e em seguida ele a dispensava aos demais, resplandecendo como luzeiro no mundo. Precisamos aprender essa lição. Nosso desejo é que por meio de cada mensagem desta série do Alimento Diário, o Senhor apareça a cada um de nós e produza algo dentro de nós. Que Ele faça de nós seus ministros e testemunhas. Louvado seja o Senhor. As cartas de Paulo enviadas a Timóteo também nos revelam o quanto aqueles que recebem a palavra têm o desejo de progredir em sua vida espiritual. E à medida que crescem, se envolvem no serviço da casa de Deus. Quanto aos que querem servir na igreja, vejamos a direção que a palavra nos dá em 3 versículos de 1 Timóteo. Que governe bem a própria casa, capítulo 3, versículo 4. Cuidará da igreja de Deus, versículo 5. E é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, versículo 7. Vemos aqui como deve ser o viver dos que são designados para servir, dos que são escolhidos pelo Espírito para cuidar da casa de Deus.
Observe que eles não podem deixar qualquer coisa entrar na igreja, nem em suas casas, porque precisam governar bem a própria casa, precisam cuidar bem da igreja de Deus e precisam ter um bom testemunho dos de fora. Todos nós que almejamos o progresso espiritual devemos considerar com bastante atenção cada uma dessas palavras. Um crescimento adequado faz com que não deixemos as coisas negativas entrar em nossa casa, na igreja e em nosso testemunho. Louvado seja o Senhor. Pergunta de hoje: cite algo de negativo que você não deve permitir entrar em sua vida, em sua casa e na igreja. Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.